bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A nossa religião faz diferença após a morte? Será que a religião que processamos vai fazer alguma diferença após a nossa morte? Vamos conversar um pouco sobre isso. Para os outros espíritos, não faz a menor diferença. Eles não ligam para isso, mas pode fazer diferença para a nossa própria pessoa, ajudando ou retardando a readaptação ao mundo espiritual. A depender do grau de fanatismo e intransigência do espírito. Ou seja, para o mundo espiritual, para os outros espíritos, não faz diferença nenhuma qual é a sua religião. Mas, para você mesmo, pode fazer alguma diferença. Vamos explicar o porquê. Se você acredita em céu, inferno, purgatório ou juízo final, pode se iludir e não aceitar a realidade por um tempo, o que retarda a readaptação ao mundo espiritual. Ou seja, se você acredita em céu, inferno, purgatório, dia do juízo final, isso pode retardar um pouco a sua readaptação no mundo espiritual, pois você vai encontrar uma realidade muito diferente daquela que imaginava. Mas os espíritos não vieram do mundo espiritual porque precisam de se readaptar? É uma boa pergunta, né? Se todos nós viemos do mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, por que ao retornar para lá nós temos que nos readaptar? Isso também é muito simples. Os espíritos, ao reencarnar, perdem a memória. Ela é praticamente zerada no cérebro físico, que exerce grande influência sobre o espírito. Além do mais, as faculdades do espírito ficam embotadas quando encarnados. Ou seja, quando o espírito reencarna, ele perde a memória. A sua memória espiritual fica no seu subconsciente. Ela permanece no seu subconsciente. Mas no seu consciente, não. Então, o que acontece? Praticamente a sua memória, as suas recordações, tudo que você é, zera. Ficam apenas as suas qualidades e defeitos latentes. Ok? Por quê? Porque a mente, né, do corpo que você reencarnou, essa mente está zerada. É como um computador que foi formatado. Ou seja, um computador que não foi instalado programação alguma. A partir do momento do nascimento, é que essa programação começa através das experiências de vida, da educação, da cultura, etc. Para fazer um paralelo, é como uma pessoa que sofreu um grave acidente e ficou muito tempo em coma, em uma cama no hospital. Depois que tem alta médica, precisa reaprender a andar, mexer os braços e até falar em alguns casos. Então o espírito, passando aqui décadas, preso no corpo físico, que limita as suas faculdades espirituais, ele precisa, ao voltar para o mundo espiritual, de um tempo, né, para que ele se readapte à vida. É como uma pessoa que sofreu um grave acidente e vai para um hospital, né? Então ele fica vários meses em coma, na cama, e para voltar ao normal, né, à sua vida normal, ele precisa se readaptar, aprender novamente a andar, a mexer, coordenar os braços, a falar. Assim é o espírito. Ao voltar para o mundo espiritual após algumas décadas, né, aqui no mundo físico, ele precisa de algum tempo para se readaptar. E também
para recuperar sua memória de vidas passadas. Quando desencarnam, os espíritos levam um tempo mais ou menos longo para recuperar a memória de antes da reencarnação e para recuperar plenamente suas faculdades como espírito. Então, é o que eu disse. Ele precisa de um tempo para recuperar a sua memória e as suas faculdades como espírito, como a telepatia e tantos outros. O mundo espiritual nunca é exatamente o que pensamos que seria. Ele sempre vai nos surpreender, mesmo para os espiritualistas. Por mais perfeitos que sejam as descrições do mundo espiritual, ainda assim são relatos mais ou menos próximos da realidade. Ou seja, nós temos aqui apenas relatos de como é o mundo espiritual e a vida espiritual. Mas por mais que esses relatos sejam fiéis, ainda são relatos. Quando você tiver a experiência pessoal e for definitivamente para o outro mundo, o mundo espiritual, aí sim você saberá com certeza e por experiência própria a realidade deste mundo. E a realidade deste mundo também depende do lugar para onde você vai, é claro, né? Cada espírito vai descrever o mundo espiritual pela sua própria perspectiva, que pode ser muito diferente da nossa quando voltamos para lá. Isso acontece mesmo com os projetores astrais, que veem o mundo espiritual sob a perspectiva do encarnado. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas que fazem projeção astral, que saem do corpo conscientemente, elas ainda assim veem o mundo espiritual sob a perspectiva de um encarnado. Então, existem algumas discrepâncias. Isso é natural. Vamos dar um exemplo. Um brasileiro vai ao Japão e descreve sua natureza, clima, povo, cultura e costumes. Ele descreve o Japão e seu povo pelo seu próprio ponto de vista e pela sua perspectiva, suas crenças, sua cultura acadêmica e status social influenciam a sua visão sobre o Japão. Você só saberá a realidade se for morar lá. A realidade do Japão pode ser diferente para você do que foi para aquela pessoa que fez o relato. Então a pessoa foi para o Japão, morou lá algum tempo e volta. E ele vai descrever como é o Japão, seus costumes, sua natureza, seu clima e por aí. Mas ele vai dar esse testemunho ou esta descrição de acordo com a sua perspectiva e dos lugares onde ele foi, que pode ser muito diferente da sua perspectiva ao chegar lá e conviver com aquele povo. Dependendo da cidade em que for morar, da sua formação e da sua condição social. Então, a sua descrição do Japão vai depender de muitas coisas, né? Vai depender da sua formação, né? E da sua condição social. Se você for morar num bairro rico do Japão, será uma realidade. Se for num bairro pobre, será outra. Se for na zona rural, ainda será outra. Ok? Então depende muito, depende da pessoa e do local onde ele esteja. Assim é o mundo espiritual. A sua visão de mundo lá vai depender das suas crenças, da sua evolução, da sua condição moral e mental, da sua espiritualidade e do ambiente em que você vai viver. Então depende de muitos fatores, são muitas variáveis. Se você for uma pessoa ignorante, né, da espiritualidade, você vai ver de uma forma. Se você for uma pessoa espiritualizada, de outra. Se você for um fanático religioso, de outra completamente diferente e por aí vai. Depende do seu grau de evolução e muitas outras variáveis. Elas sempre estiveram no mesmo mundo, mas o receberam de forma diferente, mas ao mesmo tempo igual em sua essência. As suas religiões
interferiram na forma como perceberam o mundo espiritual. Estou falando aqui das pessoas que passaram por EQM, experiência de quase morte. Elas relatam o mundo espiritual de acordo com as suas crenças, culturas e conhecimento. Né? Na sua essência, os relatos são praticamente iguais, mas tem as diferenças culturais, as diferenças de conhecimento, a diferença de espiritualidade e assim por diante. A pessoa, por exemplo, religiosa, um católico, por exemplo, vê um espírito, né, superior e acredita que é um anjo. E essas são várias outras formas, né, de perspectiva, mas várias outras perspectivas. Já uma pessoa no umbral, vendo um espírito umbralino das trevas, vai dizer que viu o demônio. E assim por diante. Portanto, repito, sua religião não tem importância alguma para os espíritos. Eles podem até se divertir com suas crenças, se você estiver no umbral. O que importa mesmo é o seu grau de evolução moral e intelectual. Ou seja, a sua religião não tem importância nenhuma para os espíritos. Se você for até um fanático religioso, você provavelmente será motivo de zombaria. Eles se divertirão às suas custas. Mas a sua religião pode fazer muita diferença para você ao voltar para o mundo espiritual. Ela pode retardar ou auxiliar a sua readaptação ao mundo espiritual. E pode também o levar ao ridículo e lhe causar constrangimentos perante outros espíritos. Assim acontece muito com religiosos fanáticos. É como aqui na Terra, em que os fanáticos agem como loucos, alucinados e fora da realidade. Da mesma forma aqui no mundo, você vê um cara fanático, né, alucinado, orando para a imagem e até para pneus, né, e você vai achar graça, né, sei lá, hilário, eles serão ridicularizados. Assim mesmo é no mundo espiritual. O que vale mesmo lá, no mundo espiritual, é o seu caráter, é o que você é a sua evolução. O resto são só convenções humanas. Uma coisa é certa, seja qual for a sua religião e a sua espiritualidade, certamente você vai se surpreender com o mundo espiritual. Nenhum encarnado sabe exatamente como é o mundo espiritual. Só existem descrições mais ou menos fiéis. Só saberemos de fato quando desencarnarmos. Então, nós certamente nos surpreenderemos após a desencarnação. O mundo que vamos encontrar não é exatamente igual ao que descrevem os espíritos. Lembremos que os espíritos são pessoas como nós, só que sem o corpo. Eles também têm uma perspectiva, uma forma de ver a vida e o mundo. Então, o espírito vem e descreve o mundo espiritual como ele vê o mundo espiritual. Outro espírito pode descrever o mundo espiritual de uma forma diferente. Na essência é a mesma coisa, mas não é igual. Nós só saberemos verdadeiramente como é o mundo espiritual quando desencarnarmos e formos para lá. Mas a espiritualidade é importante porque nós teremos noção de como é o mundo espiritual. Voltemos ao exemplo do Japão. Uma coisa é você sair aqui às cegas sem saber nada sobre o Japão. Outra coisa é você estudar a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, né? E o clima, e você se preparar para isso. Se preparando, quando chegar lá, você vai ter muito mais facilidade para se readaptar àquele país. É a mesma coisa aqui. Agora, por mais que você estude sobre o Japão, você só saberá exatamente como ele é, morando lá e convivendo com o seu povo. É o mesmo no mundo espiritual.
Nós só saberemos exatamente como ele é ao irmos definitivamente para lá, perdendo a influência do corpo material, convivendo no mundo espiritual e sabendo exatamente como ele é. Ainda assim, o veremos sobre a nossa perspectiva. E nós veremos o local e a dimensão para onde iremos. Se formos para um umbral, perceberemos o mundo espiritual de uma maneira. Se formos para uma colônia, de outra forma. É bom que isso fique bem claro. Mas as formas de conduta, as dicas de como, de o que fazer e como se comportar, elas são muito importantes e vai facilitar muito tanto a passagem como a sua readaptação. E ficamos por aqui. Um grande abraço. Agradeço a todos vocês o apoio ao canal. Peço a Deus que ilumine todos os nossos caminhos, que nos dê paz, saúde, prosperidade, tolerância, fé, compreensão, equilíbrio e muito amor. Namastê. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos.